Boa tarde, pessoal. Bem-vindo todo mundo que está entrando. Vamos iniciar mais uma live de comentário de Jó. Hoje a gente vai estudar e meditar um pouco sobre Jó, capítulo 26. Então você que está chegando agora já pode ir curtindo a live, pode ir compartilhando e abençoando muitas vidas esse texto. É um texto poderoso. O Senhor deseja falar conosco. Tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Só lembrando hoje, continuando o estudo do capítulo 26 de Jó. Então já vai curtindo a live. Vamos abençoando vidas, vamos tocar os corações através da palavra de Deus que é poderosa. Então vai curtindo, vai compartilhando. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então bem-vindo, já vi que o Erivaldo está por aí, Jonas está por aí, Gilmar está por aí. Vamos compartilhando, gente, curtindo, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem que é poderosa. Então compartilhe, curta a live e vamos juntos meditar em Jó capítulo 26. Enquanto todo mundo está chegando, a gente vai orando, vai abençoando e por enquanto o pessoal vai curtindo e vai compartilhando. Senhor, estamos aqui mais um dia reunidos em Teu nome, Senhor. Mais um dia olhando para a Tua palavra que é doce, que é pura, que fala aos nossos corações. Nós queremos pedir, Senhor, fala conosco. Fala conosco, nos convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz, mais do que a voz da multidão, mais do que a voz dos nossos amigos, mais do que a voz de um parente. Precisamos ouvir, Senhor, a Tua voz. A voz que acalma a tempestade, a voz que nos direciona, a voz que nos faz, Senhor, ser parecido contigo. Senhor, nós pedimos que o Senhor alcance vidas através dessa live, que o Senhor possa tocar corações, que o Senhor possa direcionar pessoas através de cada palavra que seja dita, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia. Podem passar os céus e a terra, mas a Tua palavra não passa, Senhor. Nós pedimos que cada pessoa seja tocada, que pessoas possam ter um encontro contigo, que pessoas possam Te conhecer e Te aceitar, Senhor, e Te seguir. As pessoas que estão afastadas possam retornar, Senhor, para a Tua presença, através da Tua palavra. Senhor, continua conosco, desde agora e para sempre. Amém. Bem-vindo, pessoal. A gente vai continuar hoje estudando Jó, capítulo 26. A Helena hoje não vai conseguir participar, ela me convidou então para apresentar esse capítulo. Nós vamos meditar hoje, continuar estudando o livro de Jó. Então vai curtindo, vai seguindo se está aqui pela primeira vez. Todos os dias aqui nesse canal tem lives de estudo e no momento estamos estudando Jó e hoje vamos estudar Jó capítulo 26. Então curte, compartilha e abençoe vidas. Vamos adiantar, vamos fazer a leitura. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Jó capítulo 26. E a palavra de Deus diz: Então Jó falou novamente: Grande ajuda você deu aos indefesos, belo socorro prestou aos fracos. Como esclareceu minha ignorância, sábio conselho ofereceu. De onde tirou todas essas palavras de sabedoria? De quem é o Espírito que fala por seu intermédio? Tremem os mortos, aqueles que vivem debaixo das águas. O lugar dos mortos está nu diante de Deus. O lugar de destruição está descoberto. Deus estende o céu do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Envolve a chuva com densas nuvens e elas não se rompem com o peso da água. Encobrem a face da lua e a esconde com suas nuvens. Criou o horizonte a separar a água e definiu o limite entre dia e noite. Tremem os alicerces do céu, estremecem diante de sua repreensão. Com seu poder acalmou o mar, com sua habilidade despedaçou monstros marinhos. Com seu sopro trouxe beleza aos céus, com sua mão feriu a serpente veloz. Isso é apenas o começo de tudo o que ele faz, um mero sussurro de sua força. Quem pode compreender o trovão do seu poder? Então nós estamos diante de um texto e agora Jó está respondendo os seus amigos. Nós temos que lembrar de todo o contexto que vocês já estão familiarizados através das lives que a Helena tem feito. Então os amigos de Jó estavam a todo custo tentando justificar o sofrimento de Jó.
Então, Jó, você está sofrendo porque você pecou. Jó, você está sofrendo porque você virou as costas para Deus. Jó, você está sofrendo porque você deixou de ajudar alguém. Jó, você está sofrendo por causa de algo. E eu creio que esse padrão continua se repetindo. Acho que nós mesmos, e agora eu não quero olhar nem só para a questão dos amigos, mas eu acho que às vezes a gente se depara com o sofrimento da nossa vida e a gente tenta encontrar um motivo. E a gente tenta pensar o que foi que eu fiz, o que foi que eu deixei de fazer para que eu estivesse sofrendo. E agora, partindo da visão dos amigos, às vezes nós sabemos que não fizemos nada, que nós não fomos atrás do sofrimento, e ainda assim, algumas pessoas olham para nós, olham para a nossa situação e tentam justificar o nosso sofrimento. E tentam buscar alguma justificativa, assim como os amigos de Jó tentaram fazer. E a gente sabe, quando a gente olha para o texto, que o sofrimento de Jó não foi proveniente de uma atitude de Jó. Mas a gente sabe que foi uma permissão de Deus. Deus permite o sofrimento na nossa vida. Não porque Deus é mau, não porque Deus é ruim, mas porque Ele usa o sofrimento para nos aperfeiçoar. Primeiro porque nós pecamos, e porque nós pecamos, o sofrimento agora faz parte da vida do ser humano. Então, porque nós pecamos, o mal entrou no mundo, então agora existe sofrimento, existe dor. E se não fosse a misericórdia de Deus, o sofrimento não serviria para nada, mas Deus usa o sofrimento, algo que inicialmente veio para o mal, Deus usa para o bem. Eu quero que você olhe para Deus como aquele que transforma todas as coisas, até a visão do sofrimento. Então, Deus transformou. O sofrimento não é mais agora apenas algo que vai nos machucar, mas é uma ferramenta de Deus, usada para nos aperfeiçoar, para nos fazer mais parecido com Deus, para nos atrair à sua presença. E agora, voltando para o texto, Jó responde seus amigos. E ele diz que de nada serviu a ajuda dos seus amigos. Porque no fim das contas, os amigos de Jó só estavam brigando de ego para ver quem descobria o motivo pelo qual Jó estava sofrendo. Mas aquilo não serviu para consolar o coração de Jó. Pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. Estamos aqui seguindo o estudo de Jó. Hoje, Jó capítulo 26, estamos refletindo sobre a resposta de Jó aos seus amigos. Então, Jó diz: de grande serventia, de grande ajuda você deu aos indefesos, belo socorro prestou aos fracos. Quando a gente olha para isso, quando a gente vê Jó respondendo e dizendo que de nada, a forma como os amigos de Jó tentaram consolar não serviu de nada. Eu quero que a gente olhe para nós mesmos e possamos pensar: o que é que eu faço quando eu vejo alguém sofrendo? Quando você vê alguém que está em um estado de câncer, está enfrentando uma crise financeira, qual é o seu comportamento? Será que a gente não está se comportando como os amigos de Jó? Será que ao invés de a gente estender a mão e tentar ajudar, a gente não está tentando encontrar uma justificativa para o sofrimento? Que a gente não venha agir conforme o comportamento dos amigos de Jó, mas que Deus possa encontrar em nós um coração que está disposto a agir conforme a sua palavra, um coração que está disposto a estender a mão para aquele que está enfrentando a dor. Porque quando alguém está sofrendo, a pessoa não espera um julgamento. A pessoa não espera que seja apedrejado. O que a pessoa espera é um abraço, uma palavra de conforto. Então, que nós não venhamos a agir dessa forma. Faça uma reflexão primeiro interior. E pense, se fosse com você, se imagine no lugar de Jó. Você está sofrendo, você perdeu seus filhos, você perdeu seus bens, você está agora vivendo enfermidade e você tem um grupo de amigos. E a resposta desses seus amigos para o sofrimento não é estender a mão, não é te abraçar, não é orar por você, mas é tentar justificar o seu sofrimento a partir de invenções da sua mente. Vãs justificativas que não serviram para nada para o coração de Jó. Que o coração de Jó continuava angustiado, Jó continuava sofrendo, Jó continuava lamentando as suas perdas. E os amigos de Jó tentavam simplesmente encontrar uma justificativa para o seu sofrimento. Então se coloque no lugar de Jó. Eu quero te convidar hoje a se colocar no lugar de Jó. E pensar o que é que você queria que acontecesse com você nessa situação. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro,
a gente vai agir como a gente deseja ser tratado. Então, quando você vê alguém sofrendo, ainda que todo mundo esteja indo na contramão, ainda que todo mundo esteja tentando justificar o sofrimento da pessoa, você possa parar, estender a mão, abraçar e dizer: eu estou contigo, eu vou orar por sua vida, eu vou interceder por você, eu vou entrar nessa luta junto contigo, vamos orar, vamos dar as mãos, vamos estender, vamos crer que o Senhor está cuidando de cada situação, que Ele não perdeu o controle. É esse o papel do cristão, é estender a mão para aquele que está caído, para aquele que está sedento, para aquele que está desesperado, para aquele que está ansiando por uma resposta, para aquele que não está entendendo o sofrimento. A nossa função é abraçar, é ajudar. Então, quando você vê alguém caído, não seja alguém que vai empurrar essa pessoa para mais fundo do poço, mas seja alguém que estende a mão e apresente a Jesus. Apresente para essa pessoa que está caída, que está enfrentando um sofrimento, a resposta para qualquer dor, a resposta para qualquer problema, que é Cristo. Ao invés de tentar justificar e dizer essa pessoa merece mesmo sofrer, ou arrumar uma desculpa, estenda a mão e auxilie. Ó, pessoal, vi aqui a Jennifer comentou que fez isso hoje no ônibus. Glória a Deus, Jennifer. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja uma resposta para o coração sedento. Que Deus possa usar a sua vida. E não só a sua vida, mas a vida de cada pessoa que está aqui hoje. Para alcançar, para tocar, para ser resposta para as pessoas que estão precisando ouvir a Deus. E aí o que é que Jó faz? Quando a gente olha para essa resposta de Jó diante do comportamento dos seus amigos, Jó vira os olhos para o Senhor. Agora Jó não olha mais para a tentativa de justificar o sofrimento partindo dos seus amigos, mas ele olha para o Senhor. E quando ele olha para o Senhor, ele começa a declarar a grandeza de Deus. E aí eu quero saber se para vocês o que está sendo dito está fazendo sentido, se vocês estão sendo abençoados. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de abençoar outras vidas, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem, para que mais pessoas nessa rede social possam ser tocadas por essa mensagem. Então, já vai curtindo, vai compartilhando e vamos dar prosseguimento a esse estudo. Jó, capítulo 26. Jó começa a descrever a grandeza de Deus. Tremem os mortos, aqueles que vivem debaixo das águas. O lugar dos mortos está nu diante de Deus. O lugar de destruição está descoberto. Então Jó, ao invés de olhar para a justificativa dos seus amigos, ele agora olha para o Senhor. E eu quero te convidar, eu acho que a gente perde muito tempo, quando a gente está vivendo um sofrimento, a gente perde muito tempo olhando para a dor. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo Jó tirando o olhar das justificativas, tirando o olhar do sofrimento por um tempo e olhando para o Senhor. A palavra de Deus diz: com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Eu lembro do texto agora, estava pensando e refletindo sobre isso, e eu lembrei do texto dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus morre, Jesus é pregado na cruz, Jesus é retirado da cruz e é levado até o sepulcro. E aí os discípulos começam a ir embora. E a gente vê a descrição na Bíblia de 2 discípulos indo no caminho de Emaús, desistindo daquilo que Jesus tinha falado, de permaneçam em Jerusalém. Então eles olharam para o sofrimento, olharam para a esperança, que era Cristo, a esperança da restauração de todas as coisas, e eles voltaram. Eles desistiram porque Jesus estava morto. Então, ao invés de eles olharem para Cristo, ao invés de eles olharem para a promessa do Senhor, eles olharam para o sofrimento do presente momento. E aí, quando eles olham para o sofrimento, eles decidem retornar. Eles pegam o caminho de Emaús. Mas no caminho de Emaús, o Senhor tem um encontro com eles. O Senhor começa a falar, o coração daquele povo vai ardendo. Mais para frente, o Senhor convida... Aquele povo convida para que o Senhor entre e ceie com eles. E no partir do pão, os olhos deles se abrem. Quando eles enxergam a Jesus, eles retornam. E eles dizem: os nossos corações ardiam. O sofrimento pode nos cegar. O sofrimento pode fazer com que a gente deixe de enxergar Deus. Deixe de enxergar as suas promessas. Deixe de enxergar quem é o Senhor. Deixe de enxergar aquilo que Ele já fez no passado. Mas eu quero te convidar a fazer como Jó. Jó tira os olhos
daquilo que seus amigos estavam falando, e ele olha para o Senhor. E ele começa a contemplar os feitos do Senhor. E eu quero te convidar hoje. Olhe para aquilo que Deus fez na sua vida. Tire momentaneamente os olhos do problema. Não importa o que você esteja sofrendo, mas olhe para aquilo que Deus já fez na sua vida. Olhe para o Senhor. Olhe para os seus feitos, olhe para o seu poder, olhe para aquilo que Ele já operou na sua vida. Eu quero te convidar, tire esse momento agora, feche os seus olhos e reflita em tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Porque foi isso que Jó fez. Jó começou a olhar para o poder de Deus. Então tudo muda. Quando a gente olha para aquilo que Deus pode fazer, tudo muda. Agora, quando a gente olha para aquilo que a gente pode fazer, ou para aquilo que qualquer outro ser humano pode fazer, a gente vai naufragar, a gente vai afundar. Porque a gente pode receber um diagnóstico de um médico e dizer, olha, conte os dias, se despeça dos seus parentes, porque em breve a sua vida vai acabar. Mas se a gente olha para Jesus, se a gente olha para aquele que cura qualquer enfermidade, para aquele que chamou Lázaro, já estava morto há 4 dias, já fedia. Mas o Senhor disse, vem Lázaro, sai. E Lázaro veio ressuscitado, Lázaro veio de novo de volta à vida, e Lázaro veio como um testemunho do poder de Deus. Então, faça como Jó. Quando estiver sofrendo, tire os olhos da dor por um tempo e olhe para Jesus, porque Ele é a resposta. Jesus é a resposta para qualquer sofrimento. Jesus é a resposta para qualquer dor. Quando a gente olha para Jesus, tudo muda. Boa tarde, Eliane, seja bem-vinda. Boa tarde a todo mundo que está chegando agora. A gente está estudando Jó, capítulo 26. A gente está vendo já a resposta de Jó para a tentativa de justificativa dos seus amigos e como Jó se comportou. E a resposta de Jó foi olhar para os feitos do Senhor. Então a gente está agora meditando naquilo que está escrito, na forma como Jó encarou o sofrimento. Ele encarou olhando para Deus. E aí a gente já escreveu um testemunho aí nos comentários, se você tiver também algum testemunho que quiser escrever de algo que só Deus poderia fazer. Algo que só Deus poderia operar e operou na sua vida. E creia também, escreva pela fé de que Deus vai operar na sua vida. Escreva pela fé de que aquilo que o homem olha e já não tem jeito, Deus pode operar. Porque Ele é soberano, Ele é poderoso, poderoso para nos salvar, poderoso para nos livrar. Foi isso que Jó fez. Jó olhou para o Senhor. Então, gente, vamos curtir na live para que mais vidas sejam alcançadas. Vamos olhar de novo para isso que Jó está descrevendo. E ele diz, envolve a chuva com densas nuvens, e elas não se rompem com o peso da água. Encobre a face da lua e a esconde com as suas nuvens. Criou o horizonte ao separar as águas e definiu o limite entre dia e noite. Eu acho que o nosso desespero e a nossa alma abatida, e o nosso sofrimento e a nossa angústia pode ser muitas vezes definida porque a gente deixou de olhar para o poder de Deus. E eu quero te convidar a olhar para Deus. Já pararam para pensar que todo dia Deus faz o sol nascer? Não tem um dia que o sol não nasça. É Deus que ordena. Todo dia a gente olha para o céu e está ali o sol. O sol como sinal da misericórdia de Deus. Deus ordenou. A Escritura diz que Ele sustenta a terra com a sua mão. A Escritura diz que os olhos do Senhor passeiam pela terra. A Escritura diz que todas as coisas estão patentes diante daquele que fez todas as coisas. A Escritura diz que Ele abriu o mar e Israel passou ao pé enxuto. A Escritura diz 40 anos o povo peregrinou no deserto, não faltou pão, não faltou água para o povo, nem as sandálias dos seus pés se desgastaram. A Escritura diz que um menino com um pouco de pedra e uma funda e um gigante. E a Escritura diz que pelo poder do Senhor aquele gigante caiu. A Escritura diz, como a gente viu Lázaro, 4 dias sepultado, já cheirava mal. Jesus ressuscitou uma mulher, 12 anos, acometida por enfermidade pelo fluxo de sangue, e o Senhor restaurou. A filha de Jairo, o homem da mão mirrada, o cego de Jericó. Gente, olhe que tantas coisas que Deus já fez ao longo da história. A Escritura diz que apenas com o som da sua voz tudo se fez. Deus disse, haja luz,
e houve luz. Deus disse haja e as coisas foram criadas. E por que nós olhamos para o nosso problema e nós nos desesperamos? Se nós temos um Deus, aquele que apenas disse haja e todas as coisas surgiram. Ele apenas emitiu um som e as coisas foram feitas. Ele curou cegos, curou enfermos, ressuscitou mortos. Ele fez e ele continua fazendo. Nós não temos motivo para nos desesperarmos. Não temos motivos para viver angustiados. Não temos motivos para viver o tempo todo com a alma batida, porque nós temos um Deus que não perde o controle de nada. Um Deus que nunca perdeu o controle de nenhuma circunstância das nossas vidas. Um Deus que tem todos os nossos dias escritos no seu livro. Um Deus que sabe todas as coisas, sabe até onde suportamos e não permite que nós sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é padecer, aquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós temos um Deus que não dorme, que nem cochila. Deus não tira nenhum cochilo, Deus nem pesca. O tempo todo Ele está com os olhos sobre nós. Então por que nós vivemos angustiados, desesperados? Mas se nós fizéssemos como Jó, se nós tirássemos os olhos do nosso sofrimento, se nós tirássemos os olhos da desculpa do povo e da justificativa do povo do nosso sofrimento, e se a gente olhasse para o Senhor, se a gente pudesse contemplar o Deus que nem mesmo todas as canções podem descrever a sua glória. Um Deus que é santo, um Deus que é bom, um Deus que é justo, um Deus que se compadece do nosso sofrimento. Um Deus que é bom e completamente bom. Um Deus que todos os dias as suas misericórdias se renovam, e como prova de que as suas misericórdias se renovaram, Ele envia o sol todos os dias. Um Deus que envia chuva para que molhe a terra e o seu povo tenha alimento. Um Deus que não nos deixa fraquejar. Um Deus que não nos deixa naufragar. Um Deus que nos sustenta todos os dias. Um Deus que diz basta e o mar retorna ao seu lugar. Um Deus que acalma a tempestade. Um Deus que nos sustenta dia após dia. Um Deus que nos auxilia. Um Deus que ouve o nosso clamor. E não apenas ouve, mas inclina. E ouve atentamente aquilo que estamos dizendo. Um Deus que enviou seu Filho para que nós não fôssemos condenados ao inferno. Ele enviou seu Filho que sofreu na cruz, não qualquer morte, mas sofreu uma morte terrível. Foi pregado, foi crucificado, carregou a culpa dos nossos pecados, bebeu a ira de Deus e sofreu a nossa morte. Em nosso lugar morreu a nossa morte. Um Deus que enviou seu Filho e depois seu Filho precisou retornar para preparar um lugar. Mas Ele mesmo disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber. Mas nós recebemos. Ele enviou e não nos deixou só. O tempo todo nós somos consolados pelo Espírito Santo. Se nós passássemos a olhar para Deus, ao invés de perder tempo olhando para o nosso problema, ao invés de gastar força e tempo naquilo que nós não podemos resolver, apenas entregar nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz: muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas quanto a nós faremos menção ao nome do Senhor. Eu acho que o nosso problema é que a gente está tentando resolver os problemas e as dificuldades na força do nosso braço, ao invés de entregar nas mãos daquele que pode resolver todas as coisas. Eu quero te convidar agora, faça essa oração. Onde você estiver, diga: Senhor, eu não consigo resolver, por isso eu entrego nas suas mãos. Senhor, eu não tenho capacidade de gerir esse problema, por isso eu entrego nas suas mãos. Senhor, eu não tenho controle do tempo, eu não tenho controle sobre essa situação, mas eu sei que o Senhor tem controle. Eu sei que o Senhor não me deixou só, o Senhor não vai me abandonar e o Senhor vai me sustentar. Então entregue tudo a Ele. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quero saber se para você está fazendo sentido, se você está conseguindo entender o porquê a gente se desespera e também está sendo resposta para o seu coração esse discurso de Jó. De ao invés de olhar para a justificativa dos seus amigos, ele olha para Deus. Se está fazendo sentido para você, digita um amém, compartilha a live, curte, envia para que mais pessoas possam ser alcançadas, republica. Tenho certeza que existem pessoas que precisam ser alcançadas por essa mensagem. Então vamos continuar no texto. Jó diz:
criou o horizonte ao separar a água e definiu o limite entre dia e noite. Tremem os alicerces do céu, estremecem diante da sua repreensão. Com seu poder acalmou o mar, com sua habilidade despedaçou o monstro marinho. Quero que você olhe para isso, para essa parte onde Jó diz: com seu poder acalmou o mar. Já pararam para pensar? Deus tem poder para acalmar o mar, quanto mais o nosso coração, quanto mais a nossa alma batida. O salmista, ele começa dizendo lá no Salmo 42, ele vai dizer: como a costa suspira pelas correntes de água, assim a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. E ele continua mais para frente, ele vai dizendo: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. E ele diz: eu lembro da época em que multidão em festa ia até a casa do meu Deus. Muitos me perguntam: onde está o seu Deus? O texto continua e o salmista mais para frente ele diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Alma minha, espera em Deus, pois eu ainda louvarei. Sabe qual foi a resposta do salmista para sua alma batida? Ele diz: espera em Deus. Jó disse: com seu poder acalmou o mar. Gente, se Deus tem poder de acalmar o mar, quanto mais a nossa alma batida. Quanto mais resolver os nossos problemas, quanto mais enviar tudo de volta ao seu lugar. Ele, com seu poder, acalmou o mar. Por isso o salmista, Salmo 42, ele diz: espera em Deus, eu ainda o louvarei. Isaías, em um dos seus textos, ele diz: os jovens se cansam, os moços de exaustos caem, mas aquele que espera no Senhor renovará suas forças, subirá como água, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas de novo, é aquele que espera no Senhor. Jó deixou de olhar para os seus amigos e esperar um socorro vindo dos seus amigos. Jó olha para o Senhor, olha para o poder do Senhor. Ele diz: com seu poder acalmou o mar. Então, o segredo para a gente encontrar a quietude da nossa alma é esperar em Deus. Porque no fim das contas, vamos esperar em quem? Porque no fim das contas, vamos correr para quem? Pense, você vai correr para um amigo que não vai dar a solução, para um parente que às vezes vai te julgar, sendo que você pode correr para Deus, que vai ouvir o teu clamor, vai te entender, vai te consolar, vai te estender a mão, vai te sustentar e vai fazer com que a sua alma volte ao lugar de quietude. Então o segredo continua sendo esperar em Deus. O segredo continua sendo descansar em Deus. O segredo continua sendo olhar para o Senhor e não para o sofrimento ou para o problema. O segredo continua sendo abrir o coração diante de Deus e dizer: Senhor, minha alma está abatida, mas eu espero em Ti. Porque, de novo, para quem mais iríamos? O salmista diz isso na escritura, ele diz: para onde eu me ausentaria do seu espírito? Se eu subir aos mais altos céus, ali tu estás. Se eu descer à profundeza, ao mais profundo abismo, ali tu também estás. Se eu subir com as asas da alvorada, mesmo ali a tua mão direita me susterá. Jesus, certa vez, deu um discurso super duro de confronto, o povo começou a despedir e sair. Jesus vira para os seus discípulos e diz: vocês também não vão? A resposta de Pedro é: para quem iremos nós? Eu creio que conosco é da mesma forma. Para quem vamos? Para quem iremos nós? Só Ele tem palavra de vida eterna. Boa tarde, Fabiana, seja bem-vinda. Estamos estudando Jó, capítulo 26. Estamos agora refletindo sobre aquilo que Jó disse: com seu poder, Ele acalmou o mar. Eu quero voltar para essa palavra de Pedro, quando ele diz para Jesus: a quem iremos nós? Para quem mais vamos recorrer? Me diga quem mais fala e o mar se acalma. Quem mais pode aquietar nosso coração a não ser o Senhor? Que outro Deus abriu o mar? Que outro Deus fez com que Davi derrotasse Golias? Que outro Deus deu vitória a Gideão apenas com 300 homens? Que outro Deus sustentou seu povo dia após dia? Que outro Deus nos sustenta? E que outro Deus seria um refúgio, um socorro bem presente na hora da angústia? Então, para nós, o segredo é correr para Deus. O segredo é olhar para o Senhor.
O segredo é descansar em Deus e esperar em Deus. Porque Ele foi aquele que com seu poder acalmou o mar, não há outro. Então, quando vier o sofrimento, quando vier o problema, quando sua alma estiver desesperada, não corra para um amigo inicialmente, ou para um parente, ou seja, para lá, para quem for. Corra para Deus primeiro. Corra para aquele que pode resolver. Corra para aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Corra para aquele que é poderoso para resolver qualquer problema. Para aquele que salva, para aquele que cuida, para aquele que livra, para aquele que é pai, para aquele que é amigo, para aquele que é socorro, bem presente na hora da angústia. Jó continua no seu texto. E ele diz: com seu sopro trouxe beleza aos céus. Com sua mão feriu a serpente veloz. Isso é apenas o começo de tudo que ele faz. Um mero sussurro de sua força. Quem pode compreender o trovão do seu poder? E essa parte é muito poderosa. Jó descreveu tantas coisas gloriosas que Deus já fez e Deus já continua fazendo. Mas olha o que Jó disse. Isso é apenas o começo de tudo que ele faz. E eu quero, através dessa palavra, declarar na sua vida que isso é só o começo do que Deus está fazendo. Que Deus vai continuar fazendo coisas grandiosas na sua vida. Que Deus vai alcançar a sua família. Que Deus vai converter os seus amigos. Que Deus vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Na sua área emocional, na sua área financeira. Que Deus vai abençoar a sua vida profissional. Porque, como está escrito, Jó disse, isso é apenas o começo de tudo que ele faz. Deus está só começando a sua obra em nós. E a Escritura diz que Ele começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel para completar. Deus ainda está começando e está continuando a obra em nossas vidas, mas ainda é o começo. E eu quero que você creia nisso. Que você creia nisso que Jó declarou. E isso é apenas o começo de tudo que Ele faz. Deus continua fazendo, Deus continua operando, Ele vai continuar fazendo na sua vida, Ele vai alcançar os seus parentes, vai atrair para Jesus, Ele vai tocar em todas as suas áreas, porque Deus te comprou por completo. Deus não comprou apenas a sua área espiritual, Deus comprou o espiritual, Deus comprou a sua área financeira na cruz, Deus comprou a sua área emocional, Deus te comprou por inteiro. Isso é apenas o começo do que Ele faz. Ele faz e Ele vai continuar fazendo. Porque é isso que Jó declara. Jó olha para o Senhor e começa a ver tantas coisas que Deus já está fazendo. E coisas que Deus já fez e que Deus está fazendo. E ele continua dizendo. Ele termina esse capítulo dizendo. Isso é apenas o começo de tudo que Ele faz. Eu quero saber se você crê nessa palavra que Jó está dizendo. Jó olha para o Senhor e ele termina esse capítulo dizendo. Isso é apenas o começo do que Ele faz. Ele vai fazer muito mais. Ele vai continuar operando. Se você crê nisso que Jó declarou, eu quero que você digite um amém aí nos comentários, que você curta a live, que você compartilhe para que mais pessoas possam entender aquilo que Jó declara, aquilo que Jó diz. Isso é apenas o começo do que Jó faz, do que Deus faz. Isso é apenas o começo do que Deus está operando. Se você crê nisso, digita um amém, compartilha, curte a live para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa realidade. Deus não ficou parado no tempo. As pessoas olham para as circunstâncias e parece que o Deus do passado era um Deus e o Deus do presente é outro. Mas Jó olha para o Senhor e ele diz, isso é apenas o começo do que Ele faz. Então eu quero que você tenha isso em mente. Deus não mudou. O Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que está aqui falando conosco nesse momento. O Deus que falou e tudo se fez continua sendo o mesmo Deus. O Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. O Deus que ressuscitou Lázaro. O Deus que falou e tudo se fez. O Deus que livrou Israel dos seus adversários. O Deus que operou grandes maravilhas no passado. O Deus que sustentou o povo com maná. Que sustentou o povo com codornices. O Deus que derrubou as muralhas de Jericó. O Deus que fez chover pedras para derrotar os inimigos de Israel. O Deus que destruiu Sodoma e Gomorra. O Deus que é santo. O Deus que é justo. O Deus que é poderoso. O Deus que não mudou.
Ele não mudou. E é isso que Jó vira para esse texto, ele diz, isso é apenas o começo de tudo que ele faz. Você crê que Deus está apenas começando a sua obra? Que a obra de Deus ainda não acabou em nossas vidas? Paulo escreve sobre isso, ele diz, eu creio, eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completar até o dia da sua vinda. A obra de Deus na nossa vida não acabou. A obra de Deus continua sendo feita em nós. Deus continua operando. Deus continua fazendo e isso é apenas o começo. Nós veremos eternamente, então Deus fará coisas grandes e continuará fazendo maravilhas em nossas vidas. Por isso Jó declara, isso é apenas o começo de tudo que ele faz. Você pode escrever isso nos comentários, a declaração de Jó no final desse capítulo, isso é apenas o começo de tudo que ele faz. Que quando você olhar para o sofrimento na sua vida, quando você olhar para os problemas, você diga para si mesmo. Você lembre a sua alma, isso que Jó declarou. Isso é apenas o começo de tudo que ele faz. Deus continua fazendo. Deus continua operando. Deus continua agindo no nosso meio. Mas nós precisamos crer. A Escritura diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez sua fé esteja pequena hoje. Talvez você tenha sofrido e por causa dos problemas da sua vida, a sua fé foi esmurecendo. Você, assim como Pedro, começou com a fé gigantesca e Pedro começou ali diante da tempestade, ele começou andando sobre as águas. Mas a Escritura diz que Pedro olhou para a tempestade. Pedro olhou para o problema. E quando Pedro olhou, Pedro começou a afundar. E talvez hoje você esteja vivendo isso. Você foi para o Senhor e quando você teve um encontro com o Senhor, você tem uma fé gigantesca, você tem uma fé enorme e você olhava para o Senhor e dizia, Senhor, eu enfrento tudo contigo. Mas você olhou para o problema em algum momento da sua caminhada. E quando você olhou para o problema, você começou a afundar. Eu creio que tem muita gente que tem vivido assim hoje. Eu creio que tem muita gente aqui nessa live que está vivendo isso hoje. Olhou para o problema e começou a naufragar. Sua fé começou a diminuir. Mas eu olho para esse mesmo texto. E quando Pedro começa a naufragar, Jesus estende a mão. E eu creio que Jesus está fazendo isso conosco hoje. Para todo aquele que está com a fé pequena, com a fé esmurecendo, olhou para o problema e começou a afundar, eu creio que Jesus está estendendo as mãos hoje. E levantando, e não permitindo que você se afunde nos seus problemas, que você se afunde na depressão, se afunde na tristeza e na angústia, mas que hoje o Senhor venha derramar fé, uma fé viva sobre a sua vida. Que você possa olhar para Jesus e seu coração se encher de fé. Eu creio, e no final dessa live eu quero que a gente ore, para que o Senhor aumente a nossa fé. Se você está precisando que o Senhor aumente a sua fé, escreva aí nos comentários. Escreva, Senhor, aumente a minha fé. A minha fé está pequena, a minha fé está minúscula, eu olhei para o problema e eu comecei a naufragar. Mas faça a oração dos discípulos, Senhor, aumente a minha fé. Você crê nisso? Você crê que o Senhor pode derramar sobre a sua vida uma fé maior, uma fé mais intensa, uma fé que vai fazer você passar por as dificuldades acima de todos esses problemas? Abacuque diz no final do seu livro, ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta para mim, ainda assim eu louvarei ao Senhor, porque Ele faz os meus pés como da coça. Ele me faz habitar em lugares altos. Quando nós temos fé, quando nós declaramos aquilo que Abacuque declarou nessa canção, quando nós declaramos, Senhor, eu vou te louvar independente de tudo. Ele então o Senhor faz os nossos pés como da coça. Ele nos faz habitar nos lugares altos, acima dos problemas, acima das dificuldades, acima da nossa dor, acima dos nossos problemas. Ele faz os nossos pés como da costa. E eu creio, e daqui a pouco vamos orar por a sua vida, eu creio que o Senhor vai fazer os seus pés, os pés de cada pessoa que está aqui nessa live, os pés como da costa. O Senhor vai te fazer habitar em lugares altos, acima de tudo, acima da dor. Para que você possa contemplar o Senhor e olhar para o Senhor e não mais para o problema, e não mais para a dificuldade, mas olhar para o Senhor como uma resposta. A resposta para qualquer problema é Cristo.
E aí, pessoal, quem ainda está aqui conosco, eu quero ver vocês nos comentários, se está fazendo sentido para vocês, se esse texto está tocando seus corações. Peço que vocês continuem curtindo, continuem compartilhando. Quem ainda não ativou o Hurt Me, ativar, enviar uma rosa para que a gente possa atingir as metas. Eu deixei aqui separado. A gente também tem um grupo no WhatsApp, se você está aqui pela primeira vez. Eu quero te convidar a fazer parte do grupo. Todos os dias aqui existem lives de estudo. Helena quem faz, mas hoje fui convidado para fazer a live de Jó 26. Mas todos os dias Helena está aqui estudando com vocês. Então, se você ainda não faz parte do grupo, eu fixei aí. É só mandar essa mensagem, oi grupo, e você vai receber o link para fazer parte. Se você está aqui pela primeira vez, segue a Helena. Ela produz muito conteúdo, tanto aqui como também tem no YouTube. Então, tenho certeza que se você acompanhar, se você perseverar, você vai ver o Senhor fazendo grandes coisas na sua vida. Se você der um passo, como está escrito, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Se você se comprometer a partir de hoje, a todos os dias estar presente nessas lives de devocional e estudar mais a Bíblia e dar as mãos, porque aqui somos o corpo de Cristo, todos nós unidos, ajudando uns aos outros a se aproximar de Deus, a ser mais santos, a ser mais parecido. Tenho certeza que sua vida vai ser abençoada. Então curte a live, se você está aqui pela primeira vez, já segue, envia o Hurt Me, envia uma rosa para ajudar nas metas, envia um buquê, aquilo que você puder. Eu quero que a gente caminhando para o final, porque faltam poucos minutos, daqui a pouco eu retorno para o trabalho. Eu quero que a gente reflita nas lições aprendidas nesse capítulo. Quem aqui ainda está com a gente, quero ver vocês nos comentários, digitam amém. Quem ainda está por aqui? Amém, o pessoal está curtindo. O Rafael ainda está por aqui. Francisco, meu amigo, acabou de chegar também. Estamos caminhando para o final, pessoal. E refletindo sobre tudo aquilo que a gente aprendeu nesse capítulo. Jó começa o capítulo respondendo a tentativa de justificativa dos seus amigos relacionada ao seu problema. Então, Jó diz que as palavras dos seus amigos não serviram de nada. Porque ao invés dos amigos de Jó estenderem as mãos para ajudar no sofrimento, para ajudar a enfrentar os problemas que Jó estava passando, os amigos estavam tentando justificar, dizendo que era pecado, porque Jó não tinha ajudado alguém. Jó disse que não serviu de nada. Então a gente aprendeu no início da live que quando a gente vê alguém precisando de ajuda, a gente não pode tentar justificar através de alguma desculpa, mas sim estender a mão, ajudar, abraçar, orar, acolher, porque é esse o papel do discípulo de Cristo. E a gente vê que Jó decide olhar para o Senhor. Ao invés de olhar para a justificativa dos amigos, Jó olha para o Senhor. E Jó olha para o poder de Deus, para o poder daquele que fez todas as coisas, para aquele que livrou Israel dos seus adversários, que sustentou o povo de Israel com maná e com codornices, não faltou água, as sandálias dos pés não se desgastaram. Jó olhou para o Senhor e ao invés de olhar para o sofrimento. E aí, caminhando para o final, Jó disse, com seu poder acalmou o mar. E eu quero que você pense nisso de novo. Ele é aquele que acalma o mar. Se ele acalma o mar, ele resolve qualquer problema. Não existe problema maior do que o nosso Deus. Não existe enfermidade que a medicina não tenha descoberto a cura que Deus não possa curar. Não existe problema familiar que Deus não possa intervir. Não existe pecador tão imundo que o sangue de Jesus não possa purificar. Não existe alguém que esteja tão afundado que as mãos de Jesus não possa pegar lá no fundo do poço e levantar e colocar num lugar de honra. Porque esse é o nosso Deus. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que é poderoso. O Deus que é completamente bom. E nele não há mal algum. E Jó olha para o Senhor, declara os feitos poderosos do Senhor e declara muitas coisas. Depois releia Jó 26. E Jó termina esse capítulo dizendo: isso
é apenas o começo de tudo que ele faz. Um mero sussurro de sua força. Jó declara coisas grandiosas do Senhor e ainda assim no final ele diz: isso é só um sussurro da sua força. O nosso Deus é poderoso demais. É impossível descrever com exatidão o poder de Deus. Não existe nenhuma música, não existe nada, nenhuma tentativa humana, nenhum adjetivo que seja capaz de descrever o poder e o quão grandioso é o nosso Deus. Jó ainda diz: isso é apenas o começo de tudo que ele faz. O Senhor está apenas começando em nós a sua obra. Ele vai fazer grandes coisas na nossa vida. Ele vai continuar operando em nosso meio. Ele vai continuar agindo. Ele vai continuar cuidando de nós em cada circunstância, em cada detalhe. Nós vamos vencer o mundo. Não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Porque Ele venceu o mundo. Porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Ele prometeu estar do nosso lado. Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para nos ajudar, para nos sustentar, para enxugar as nossas lágrimas, para nos consolar. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem servimos. Não há outro Deus maior, não há outro Deus tão poderoso, tão bom, tão santo, tão justo. Um Deus que ouve o nosso clamor, que inclina os seus ouvidos. Um Deus que nos ama, que prometeu que prepararia um lugar para nós, para que onde nós estivéssemos, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Esse é o nosso Deus. E eu quero concluir a live de hoje antes de orar, antes de conversar mais um pouco com vocês, declarando que Jó disse: isso é apenas o começo de tudo que Ele faz. Um mero sussurro de sua força. É só o começo. Deus ainda vai fazer coisas grandes nas nossas vidas. Deus ainda vai nos usar muito. Deus ainda vai abençoar os nossos amigos, os nossos parentes, a nossa família através das nossas vidas. Deus ainda está fazendo coisas grandes. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos agora orar. Quero saber se alguém tem algum pedido específico de oração, que coloque aí embaixo. Hoje foi isso. A gente não pode se estender demais, porque, como eu falei, eu vou já retornar para o trabalho, então eu preciso me organizar. Mas eu quero que a gente encerre com oração, e eu quero orar de forma específica por cada pessoa que está aqui. Se você tiver algum pedido de oração, peço que escreva aí qual a área, se sentir confortável. Se não se sentir confortável, apenas diga: eu quero que ore por minha vida, porque eu quero orar por cada pessoa que pedir. Se tiver alguém que foi tocado por essa mensagem, que se afastou do caminho do Senhor e quiser retornar, a gente vai orar por sua vida. Se tem alguém que está aqui pela primeira vez, a gente quer orar também. Se quiser aceitar o Senhor, ter um encontro, se essa mensagem tocou seu coração, a gente quer orar por a sua vida. A gente deseja dar as mãos. Existe um grupo que é conduzido pela Helena, onde todo dia ela notifica sobre as lives. Então é só mandar aí a mensagem "eu fixei", mandar "oi grupo", que você vai receber acesso ao link de como entrar nesse grupo. Qualquer coisa pode mandar mensagem para Helena, ela está aí para ajudar vocês. Também pode mandar mensagem para mim. Eu tenho minha própria rede social, é José Guilherme 2105. Depois, quem puder lá seguir, mas eu produzo mais conteúdo musical. Mas também de vez em quando eu trago algumas lives sobre oração, sobre pregação, mas o meu foco, por enquanto, é mais música. Eu quero orar por agora por vocês, encerrando. Se mais alguém tiver algum pedido de oração, eu quero agradecer cada pessoa que ficou aqui. E tenho certeza que a Escritura diz que no Senhor nenhum trabalho é em vão. Se você gastou tempo aqui ouvindo a palavra do Senhor, eu quero que guarde: para o Senhor nenhum trabalho é em vão. Está escrito isso na Bíblia. No Senhor, nosso trabalho não é em vão, nosso esforço não é em vão. Deus vai dar recompensa para cada um de vocês que ficou aqui, que perseverou e ouviu a palavra, que está perseverando nesse propósito. Sigam a Helena, curtam a live, existem as metas aqui, quem puder ajudar e enviar. A gente já vai encerrar com oração. Agradecer as pessoas aqui que enviaram: ao Francisco, a Priscila, a Vitória, a Eliane. Vamos orar para encerrar
Vou orar logo pelos motivos específicos e aí a gente faz uma oração mais geral. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Queremos agradecer por essa palavra. Agradecer por o Senhor falar ao nosso coração. E nos ajuda, Senhor, a fazer como Jó fez. A não viver o tempo todo olhando para o sofrimento, mas fazer como Jó, olhar para Ti, que é poderoso. O Senhor que é santo, que é eterno. O Senhor que já fez tantas coisas no passado, faz tantas coisas no presente e continuará fazendo. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus que com seu poder acalmou o mar. Nós cremos na declaração de Jó, que isso é apenas o começo do que o Senhor faz. Nós cremos que o Senhor começou a boa obra em nós. O Senhor vai completar até o dia da sua vinda. Nós cremos que o Senhor continuará operando em nossos meios. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor faça maravilhas, Senhor, na vida de cada pessoa que está aqui nessa live. Eu quero pedir, Pai, por essas pessoas que oraram. Quero orar pela vida da mãe da Priscila, Senhor. Visita a saúde. Senhor, foi o Senhor que fez o corpo humano. O Senhor moldou o homem à sua imagem e semelhança. O Senhor tem poder de restaurar qualquer coisa, de restaurar qualquer célula, porque foi o Senhor mesmo que moldou o corpo. O Senhor conhece o corpo humano acima de qualquer médico, de qualquer enfermeiro, de qualquer técnico, de qualquer pesquisador, porque foi o Senhor mesmo que fez. O Senhor tem poder para curar. Lázaro já fedia mal, 4 dias morto. Mas o Senhor o chamou para fora e Lázaro veio. O Senhor curou uma mulher que foi acometida por uma enfermidade de 12 anos. Viveu sobre o fluxo de sangue. O Senhor curou o homem da mão mirrada, curou cegos. O Senhor fez aleijados andar. O Senhor ressuscitou mortos. O Senhor fez tantas maravilhas. Não existe nenhuma doença que o Senhor não possa curar. Não existe nenhum enfermo que não possa ser alcançado. Nós queremos crer, Senhor, que o Senhor já vai tocar essas pessoas. Nós queremos crer, Senhor, que essas pessoas que estão pedindo oração pela vida, pela saúde, o Senhor vai curar. Depois essas pessoas vão retornar na live e vão contar testemunho. Não para a minha glória, não para a glória do nome da Helena, mas para a glória do Teu nome, Senhor. Porque quem faz é o Senhor. Sem Ti, Senhor, nós não podemos fazer nada. Nós queremos pedir, Senhor, glorifica o nome do Seu Filho através dessas curas, Senhor. Cura. Queremos pedir também, Senhor, pela vida da Vitória, que relatou que está sofrendo dor. Senhor, cura. Cura a vida dela, Senhor. Traz a restauração. Senhor, traz o alívio, o repouso, a calma, traz a saúde, Senhor, revigora a vida da Vitória, Senhor. Nós queremos pedir também que depois ela possa ser tocada, curada e que depois ela possa trazer o testemunho para que seu nome seja glorificado. Para que mais pessoas, Senhor, possam crer que o Senhor continua curando. Para que mais pessoas possam ter a sua fé renovada, Senhor. Nós queremos pedir pela vida da irmã da Eliane, que está com a dor abdominal, Senhor. O Senhor pode curar todas as coisas. Então, Senhor, visita a vida da irmã da Eliane. Cura, Senhor. Cura para que a vida dela seja um testemunho para muitos, Senhor. Como o Senhor fez com a vida de Lázaro. O Senhor fez para que os judeus pudessem crer que o Senhor era o Messias. Então faz com a vida dessa irmã também, Senhor. Faz com que essa cura sirva para que muitos possam crer no Teu poder, Senhor. Que ela possa testemunhar na sua igreja, na sua família, por onde ela passar, que o Senhor a curou. Então opera, Senhor, maravilhas na vida dessa irmã, Senhor. Nós queremos pedir por cada pessoa que está aqui na live. O Messias, Senhor, pediu também oração pela sua saúde. Então, Senhor, toca a vida dele, restaura todas as coisas. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor, do que pensamos, do que pedimos. Então restaura por completo. Os olhos humanos não conseguem enxergar. Às vezes as coisas ficam difíceis de ser enxergadas até pelos médicos, mas o Senhor enxerga tudo, o Senhor enxerga todos os órgãos, o Senhor tem domínio e controle sobre todas as coisas. Então traz a restauração. Que a vida dele seja de testemunho, Senhor, para a glória do Teu nome. Que a vida dele seja um testemunho através da cura que o Senhor fez, que o Senhor vai continuar fazendo. Se tem mais alguém, Senhor, aqui presente que eu não vi, enfrentando algum problema de saúde, amigo ou família, algum parente, que o Senhor possa restaurar. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor aumente a nossa fé.
Que nós não venhamos, Senhor, olhar para o problema e esmurecer, olhar para a dificuldade e afundar, mas que nós possamos olhar para Ti e que a nossa fé cresça, que nós possamos confiar completamente em Ti e somente em Ti, crendo que o Senhor é poderoso, crendo que o Senhor pode e continua fazendo coisas grandiosas. Que o Senhor possa abençoar cada vida que esteve aqui presente, hoje e eternamente. É isso, meus irmãos, agradeço por todo mundo que esteve aqui presente. E para encerrar, a nossa frase de sempre. Quem lembra, cadê o alegre? Amém, Vitória. Glória a Deus. A Vitória diz que a dor já passou. Glória a Deus. Jesus continua operando. Então, creia você também que Jesus vai curar a sua vida, vai curar a sua enfermidade, se for alguém da sua família. O Senhor continua, vive operando. A Vitória já contou o seu testemunho aqui. Então vamos lá. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres, povo de Deus. A live já vai encerrar. Eita, apareceu aqui o cronômetro. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima. Deus vai providenciar outro momento para aparecer por aqui também. Que Deus abençoe sua vida. Grandes coisas o Senhor vai fazer. E como disse Jó, isso é apenas o começo.